A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para mais A Semana Política, com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal: André Pinotes Batista, do Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, do Partido Social Democrata, e Paula Santos, do Partido Comunista Português. Cumprimento os 3, boa tarde, bem-vindos. Temos 3 assuntos em agenda para o programa de hoje: o Estado da Nação, que foi debatido na Assembleia da República na semana que passou. Também se completaram os primeiros 100 dias do atual governo, da AD, e, ao mesmo tempo, deu-se início às negociações do Orçamento de Estado. É destes 3 temas que vamos falar hoje e eu começava por Paulo Edson Cunha, sobre este primeiro tema do Estado da Nação. Em poucas palavras, como é que resume o Estado da nossa nação nesta altura? Que não confundir com os 100 dias de governo ou com o Estado até do governo, são coisas completamente diferentes. A esse tema iremos a seguir. Paulo Cunha. Francisco Rito, começo por cumprimentar, obviamente, também ao painel dos meus colegas, a Paula Santos, André Pinotes Batista, e a todo o auditório. A ressalva que faz acaba por ser positiva, no sentido em que permite fazer aqui uma distinção daquilo que é o Estado da Nação e daquilo que são os primeiros 100 dias de governação. Eu diria que o Estado da Nação está ligeiramente melhor do que estava. Isso deve-se aos 100 primeiros dias, e já vamos falar deles de seguida. Mas o Estado da Nação, efetivamente, não é bom. Ainda não é bom, não é aquele que nós desejávamos. O Governo não conseguiu ainda, em algumas áreas cruciais, alterar o rumo daquilo que estava verdadeiramente mal. E o que estava verdadeiramente mal, essencialmente aquilo que todos nós reputamos no nosso dia-a-dia como negativo, no fundo é aquilo que é o serviço público. E o serviço público que estava mal, sobretudo na área da saúde, é uma área que nós não podemos de forma nenhuma nunca negligenciar. Na área da educação, e aqui há francas melhorias, mas no fundo, tendo em conta que estamos no final do ano letivo, aliás, o ano letivo entretanto acabou, mas aquilo que é a preparação do próximo ano e tudo aquilo que envolve as alterações que foram feitas e o acordo com os professores, tudo isso leva-nos a ter muito mais esperança. E aquilo que é a realidade da função pública, aquilo que é a realidade, por exemplo, dos tribunais e de outras áreas da função pública, medidas que foram tomadas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de, a partir de agora, o atendimento ser atendimento público direto e não apenas por marcação, por exemplo, e tantas outras medidas que foram tomadas, levam-nos a encarar o Estado da Nação de uma forma bastante mais positiva. O acordo com as polícias, o acordo com os funcionários do tribunal, tudo isso, naturalmente, vamos falar daqui a pouco, relativamente aos 100 dias de governo, mas tudo isso dá uma aura de esperança àquilo que é a realidade atual. Portanto, no fundo, para ser objetivo, é dizer que o Estado da Nação ainda não é bom, mas é muito melhor do que há 100 dias atrás. Muito obrigado. André Pinotes Batista, pode concordar com esta avaliação do Paulo Edson Cunha? Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Francisco, a Paula e o Paulo. Nós, de facto, fazemos bem, e cumprimentando todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, fazemos bem a separar o que são os 100 dias de governo do que são o Estado da Nação. Até uma questão de compreensão da situação sociopolítica que estamos a atravessar. Durante os últimos meses, principalmente da governação do Partido Socialista, mas era uma tendência que já se via anteriormente, houve uma desvalorização por parte da direita relativamente àquilo que eram problemas estruturais. Isto é, a direita tentou explicar que todos os problemas do país eram fáceis, quando muitas das coisas que se passavam eram problemas complexos, criados
ora pela pandemia, ora pelo envelhecimento populacional, ora pelo aumento dos fluxos migratórios, ora pelas dificuldades de inflação. Qualquer ouvinte percebe o que é que cada um destes fenómenos trouxe, os desafios que ele trouxe. Nós, na vida política portuguesa, habituámos-nos a ter abordagens simplistas, demagógicas, e atenção, porque há uma diferença entre simplista e demagógica. Eu considero que o PSD foi sobretudo simplista. E chegada à governação ficou com um problema, é que tudo aquilo que disse que era fácil resolver, relativamente ao estado da nossa nação, as dificuldades que são apontadas, que era fácil e rápido resolver, era um problema socialista, era um problema dos governos de António Costa. Nós sabemos que António Costa é um homem competentíssimo, que foi sendo colocado perante desafios diferentes e desafios novos. Portanto, no fundo, o estado da nação pode ser resumido desta maneira. As dificuldades que a pandemia criou, as dificuldades que o envelhecimento populacional e os fluxos migratórios criaram de pressão sobre os nossos serviços públicos. Os problemas ligados à inflação, evidentemente que ainda têm consequências. E as pessoas que nos ouvem de casa, basta analisarem aquilo que é o seu próprio orçamento familiar, as suas próprias gestões que cada um faz, para perceber que não é sério o político que diz que tudo estava mal e agora tudo vai ficar bem, porque a realidade vai muito além das narrativas políticas e, portanto, parece-me que qualquer tentativa de fazer passar a ideia ou fingir que a ação deste governo milagrosamente mudou o estado das coisas, peca por ou facilitista ou populista ou ambas. Houve progressos feitos com certeza e que continuarão a ocorrer, porque de facto ter uma economia que exporta tanto como a nossa exporta é importante. Nós temos hoje uma economia, durante muitos anos terão recordados nas várias televisões, como ouvíamos economistas reputados como Medina Carreira e outros exigirem a diversificação da nossa economia. Hoje em dia nós temos uma economia que exporta e está diversificada. O regresso ao chão de fábrica, que também é uma coisa que hoje em dia temos muito mais produção industrial do que tínhamos antes, e depois temos níveis de desemprego muito mais baixos, e temos salários mínimos e médios muito maiores. Isto são factos, são questões factuais. O Estado da Nação com certeza que não é perfeito. Portugal ainda assim continua a ser um país seguríssimo. Eu chamo a atenção, mesmo numa altura em que se discute um conjunto de dados, para continuarmos a ser um dos países mais seguros do mundo. E, portanto, com equilíbrio e seriedade, há coisas que nós achamos que podem ser feitas de forma diferente, mas o Estado da Nação é um Estado de quem foi bem governado durante 8 anos e meio e que passou por 4 situações que já aqui descrevi, que deixam um enorme peso sobre os nossos serviços públicos e que vai levar muitos anos a recuperar. Não será apenas o governo de António Costa, o governo de Luís Montenegro quem farão essa recuperação, senão todos os próximos governos também, porque esta é a realidade das coisas, Francisco. Paula Santos, e qual é a sua perspectiva sobre o Estado da Nação? Muito boa noite, cumprimento todos, cumprimento quem nos está a ouvir. Aquilo que marca a realidade do nosso dia-a-dia são, de facto, as dificuldades da vida das pessoas. O poder de compra que diminui, salários, reformas que são baixos, dificuldades no acesso aos serviços públicos. Esta é a realidade que temos no nosso país, que se vinha agravando e que com este governo aquilo que se está a ver é que não se estão a resolver este conjunto de problemas. Utilizando a expressão do Estado da nossa nação, é um Estado de grandes contrastes e de crescentes desigualdades e injustiças, porque já aqui fiz referência às dificuldades da vida dos trabalhadores, dos reformados, com salários e pensões que não dão até ao final do mês, mas a verdade é que, ao mesmo tempo, vemos um conjunto de grupos económicos com lucros, a acumular cada vez lucros maiores. Estamos a falar de grandes empresas, a EDP, a Galp, da grande distribuição, da banca, das telecomunicações, das seguradoras, poderíamos continuar por aí fora. A verdade é que estas desigualdades e estas justiças agudizam-se, aprofundam-se e que são acumulação de riqueza à custa, de facto, do empobrecimento de quem vive do seu trabalho e de quem trabalhou uma vida inteira, porque a verdade é que o poder de compra não foi recuperado. Os trabalhadores e os reformados continuam a perder o poder de compra e, portanto, o Estado da Nação é este
contraste de desigualdades, de injustiças, e permitam-me que acrescente, isto não é obra do acaso, isto é o resultado das opções políticas, opções que já vinham sendo seguidas pelo governo de maioria absoluta do Partido Socialista e que agora o governo do PSD e do CDS pretende ainda levar mais longe e que contribui de uma forma muito efetiva para a acumulação dessa riqueza à medida que a vida das pessoas vai ficando cada vez mais difícil e com os serviços públicos também com grandes dificuldades. Veja-se o exemplo da saúde, nomeadamente o encerramento das urgências que persiste, que veio dos últimos anos e que com este governo continuam esse encerramento de urgências, em particular da pediatria, da obstetrícia e de facto que já aqui referi diversas vezes, mas que gera insegurança, gera desconfiança, não garante de facto a prestação de cuidados que os utentes têm direito. Portanto, de facto a vida está mesmo a piorar. Sobre este tema, não sei se ainda mais algum, o André Pinotes Batista ou o Paulo Cunha, querem fazer algum comentário. Sim, André. Eu queria dar uma nota que tem apenas a ver com um dado que me escapou. Não é para retorquir nada do que ninguém disse, queria apenas tomar um aspecto que tem a ver com as nossas contas públicas, para além das narrativas políticas continuarem sólidas. Nós sabemos hoje, os portugueses todos têm esta consciência, contas públicas certas permitem-nos fazer face a contraciclos económicos e a crise de uma maneira diferente. Ou seja, quando as contas de um país estão doentes e há uma crise económica, ela transforma-se rapidamente numa crise social. E uma das maiores conquistas, a história e o tempo farão esse caminho que nós conseguimos nos governos de António Costa e que este governo, apesar daquilo que diz, na prática também tem feito por tentar manter, e vamos ver se estas medidas que têm sido tomadas, todas elas têm também este enquadramento, permitem-nos ter contas públicas saudáveis. E essas contas públicas saudáveis têm 3 efeitos. Primeiro, poupam nos juros da nossa dívida, disponibilizando verbas para investirmos nestes aumentos que têm sido feitos. A tal folga, afinal, sempre existia. Tanto existia que foi possível um conjunto de medidas, com as quais já aqui tive a oportunidade de concordar, e sobre as quais falaremos nos 100 dias adiante, e depois tem também o efeito de haver credibilidade internacional, que é sempre muito relevante para contrair novos empréstimos, para fazer a gestão da nossa dívida pública, e, por fim, e não menos relevante, o aspecto de podermos ter políticas contracíclicas, investir dinheiro na economia e protegendo as pessoas quando existem abalos. E isto foi muito visível nesta crise. Nós, apesar de tudo, e ninguém aqui ignora as dificuldades das famílias portuguesas e das empresas portuguesas, ninguém o pode fazer, mas a verdade é que conseguimos não ter uma crise similar àquela que houve, por exemplo, em 2008, 9, 10, 11 e 12, uma crise internacional que teve impactos brutais na vida das pessoas, tempo esse de vida, de expectativas, de projetos que nunca foi recuperado. E, portanto, acho que também é importante dizer que no Estado da Nação, para além de tudo o que já aqui falámos, temos também um país com contas na ordem, e essas contas na ordem são também um fator relevante de proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E passamos então para o segundo tema de hoje, os primeiros 100 dias de governo. Na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro fez passar a ideia de que há um problema, há uma confusão na oposição, acusa a oposição de deslealdade por querer governar contra o programa de governo que permitiu que passasse na Assembleia da República. E para Luís Montenegro há 4 conclusões a tirar destes primeiros 100 dias. Diz que a nação está em transformação, que a nação vive com confiança, que tem e vai continuar a ter um programa para executar um programa de governo de mudança, e também que a nação tem muita confusão na oposição. Eu começava agora por Paula Santos. Paula Santos, quer sobre os 100 dias, quer sobre este debate em que o Luís Montenegro expressou estas ideias, que notas é que quer partilhar connosco? Permita-me só ainda fazer uma referência a propósito do que foi dito sobre as contas públicas, porque a opção que foi adotada pelo anterior governo, a verdade, com o excedente orçamental que se gabou muito disso, a verdade é que a tradução na vida das pessoas é mais dificuldades.
porque as contas de todos os dias das famílias não é possível esticar o salário até ao fim do mês, não é possível esticar a reforma até ao fim do mês, e estou a falar para suportar despesas que são essenciais, não é? Para bens essenciais, e que falamos da alimentação, da habitação, da energia, e que muitas e muitas famílias continuam a viver com a corda ao pescoço sem saber como é que vai ser o dia da manhã. Este é o resultado dessa governação, e que agora o PSD e o CDS querem continuar. As contas são certas, mas é para os grandes grupos económicos que estão a acumular, de facto, milhões e milhões de euros de lucros. Agora, para a vida das pessoas, aquilo que se tem traduzido é de facto numa enorme incerteza, sem saber se no mês a seguir vai continuar a conseguir pagar a casa, porque as taxas de juro continuam elevadíssimas, os preços de bens essenciais continuam elevadíssimos. Essa é que é a realidade, esta é que é a realidade das contas, sem ter havido nem por parte do governo do Partido Socialista, nem agora por parte do governo do PSD e do CDS, por exemplo, qualquer intervenção, seja para de facto haja um aumento significativo dos salários, um aumento de facto das pensões e uma intervenção para reduzir os preços de bens e serviços essenciais. Sobre o debate e sobre o conjunto de aspectos que foram das intervenções por parte, em particular, do primeiro... E sobre os 100 dias de governo, sim. Exatamente. Sobre os 100 dias, de certa forma, já fiz aqui alguma referência. A verdade é que das intervenções que ouvimos no debate na semana passada na Assembleia da República estão completamente desfasadas da realidade, porque foram feitos um conjunto de referências como se um conjunto de problemas estivessem resolvidos, e não estão. Eles estão aí todos os dias. De facto, estes 100 dias ficaram marcados, é verdade, lá em anúncios, o governo multiplicou-se em anúncios para fazer o que faz, mas a verdade é que oculta aquilo que não faz, mas que deveria fazer. Já aqui dei alguns exemplos. A questão dos salários e das pensões é uma questão central neste momento. Nós temos colocado com muita insistência, porque é isso que permite, de facto, às famílias ultrapassar esse período de dificuldade. É isso que permite aos trabalhadores ter salários dignos, ter salários valorizados, recuperar o poder de compra. Também nas pensões, é isso que permite às pessoas viver melhor, é isso que permite combater a pobreza, é isso que permite também o desenvolvimento e o desenvolvimento, sim, e o crescimento. Mas nem o anterior governo, nem este governo, aliás, este governo nem sequer quer ouvir falar de salários e pensões, é algo que está completamente de fora daquelas que são as opções por parte do governo do PSD e do CDS. Há um conjunto de matérias que continuam por resolver. Podemos dar aqui, já falei do exemplo da saúde, não é? Que é gritante aquilo que está a acontecer, aliás, e que foi um dos compromissos assumidos por parte do PSD, era de facto a intervenção na área da saúde. Agora, aquilo que nós estamos a ver na área da saúde não se está a resolver um único problema e só se está a contribuir para que os problemas ainda se venham a agravar, porque o governo continua a recusar negociar com os sindicatos a questão da valorização das carreiras, que é elemento central, a garantia das condições de trabalho para fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que está a fazer é transferir cada vez mais prestação de cuidados de saúde para os grupos privados, que já sabemos que lucram com a doença. Aliás, é bem curioso que ainda há umas semanas a entidade reguladora da saúde denunciou, aliás, fez um alerta de que muitos grupos privados estavam a fazer publicidade de serviços para os quais não tinham licença para poder prestar, em particular serviços de urgência e serviços de atendimento permanente, o que revela bem que a preocupação desses grupos privados não é a saúde, mas é tão somente o negócio com a doença, e a partir daí conseguirem obter mais lucros. Mesmo as questões da habitação ou as questões de garantir uma perspectiva de futuro para os jovens, aquilo que foi anunciado pelo governo, quer seja a isenção do IMT ou a redução do IRS, vai favorecer sobretudo os jovens com rendimentos altos, porque aqueles que têm baixos salários vão continuar, o seu salário vai continuar a ser baixo, vai continuar a não ter acesso à habitação e, portanto, são medidas que de facto não resolvem
resolvem os problemas, mas que diz muito das opções do governo, que não é, de facto, medidas concretas para garantir os serviços públicos, a habitação, os salários e pensões, mas mas medidas que favorecem, sobretudo, quem tem mais condições financeiras, como este exemplo. E não é isso que vai fixar os jovens no nosso país. E depois uma última questão, que já tivemos aqui a oportunidade também de discutir, que se prende com as medidas anunciadas na área da economia e que, de facto, revelam uma opção, efetivamente, pelo favorecimento dos grupos económicos. Em suma, dizer que estes 100 dias de governo confirma aquilo que o PCP já tinha avançado na sua apreciação, que seria uma opção política que não ia resolver os problemas prementes e que iria, com esta opção da política direita por parte do PSD e do CDS, contribuir ainda mais para o agravamento das condições de vida, para a degradação dos serviços públicos, tal e qual como se está a verificar. André Pinotes Batista, o primeiro-ministro Luís Montenegro acusou na Assembleia da República o Partido Socialista de pretender governar a partir da Assembleia, contra o programa do governo, juntamente com o Chega, até usou uma expressão a dizer que o fruto proibido e o fruto apodrecido foi, afinal, o fruto apetecido por estes dois partidos. Além de comentar, com certeza, estas afirmações e o discurso do Primeiro-Ministro, queria também ouvir o que é que pensa sobre estes primeiros 100 dias de governo. Bem, antes de mais vou aproveitar a pergunta que me coloca para responder a uma das maiores enormidades, uma das maiores barbaridades que temos ouvido e que tem a ver com qualquer tipo de coligação, encontro de vontades ou colaboração entre o Partido Socialista e o Partido Chega. É, aliás, patético. Eu acho que não há ninguém que acredite que o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, quando apresentam as suas propostas e as votam e têm o voto do Chega, que tenham culpa disso. Quer dizer, era só mais o que faltava. O Partido Socialista não viabiliza as medidas do Chega por regra. Aliás, o Chega é um partido que consegue a proeza de não ter visto nenhuma proposta aprovada e, portanto, isso é uma coisa esdrúxula, é uma coisa que só pode ter um propósito. É o Partido Social Democrata querer atrair novamente o eleitorado do Chega, dizendo que não há diferença entre votar no Chega ou votar no PSD, se é para fazer acordos, então mais vale votar na AD. Só que isto é totalmente falso, quer dizer, não há ninguém de bom senso, nem há nenhum dado que sustente isto, é só uma mentira que é repetida e repetida e repetida. O Partido Socialista não tem culpa quando apresenta as medidas que estão no seu programa eleitoral, e é isso que Alexandre Leitão, enquanto líder parlamentar, e Pedro Nuno Santos, enquanto secretário-geral do PS, nos têm coordenado a fazer, porque no fundo esse é o seu papel de coordenação, é apresentarmos as nossas propostas. Ora, em nenhum momento, eu acho que é a última vez que vou falar sobre este tema, passarei sempre só a chamar aquela barbaridade de quererem colar o Chega à esquerda, e portanto não mais perderei tempo sobre isto. Acho que é um insulto à nossa inteligência, todos nós percebemos que há uma questão estratégica, mas quer dizer, nem se trata de fruto, nem se trata de proibido, trata-se de uma aldrabice de Luís Montenegro, que tem sido repetida com pouca vergonha por outros intervenientes. Ainda relativamente àquilo que são os 100 dias, a Paula Silva usou uma expressão, a Paula Santos, aliás, peço desculpa, usou uma expressão que é muito feliz e, portanto, não vale a pena arrombar portas abertas, e sendo a expressão feliz, eu tomarei também como minha, que este governo faz que governa. Os pacotes são anunciados uns atrás dos outros para criar uma percepção pública, de facto, de que estão a resolver um conjunto de coisas. Depois, na realidade, essas medidas, ou temos coisas notáveis, como a célebre proposta que foi a Conselho de Ministros, e depois dizia-se que a estratégia ainda não tinha chegado, chegaria depois. Portanto, apresentou-se um pacote, depois a estratégia viria depois. Ora, isto diz tudo sobre a honestidade inerente a pacotes que são aprovados e que a estratégia vem depois. Mas permitam-me elencar, porque no meio destas falsas medidas, depois aparecem umas que são reais. E as que são reais são muito perigosas. O fim do contributo que era pago pelo alojamento local em contraciclo com tudo o que tem sido feito nos países europeus, sejam eles de direita, de quase extrema-direita, sejam eles de esquerda ou de centro. Essa medida, de facto, quando foi da habitação, prometeu-se muita coisa, mas de concreto o que lá estava era isso, mais uma isenção de IMT e uma isenção que vai ter custos muito pesarosos no custo da habitação, porque
se inicialmente isso parece uma medida que alivia os mais jovens, depois, na verdade, o que vai acontecer vai ser um aumento, porque vai ser englobado no preço estas descidas de impostos e, portanto, perde-se a receita, mas não se vai ao problema. Na saúde, para além de aquilo que foi anunciado em termos de eleições não estar a ser cumprido, nós vemos hoje que há um agudizar das dificuldades nos serviços de urgência, porque contando a realidade que se tinha e a realidade que se tem, voltamos ao meu ponto inicial, aquilo que é estrutural. Depois não se resolve com anúncios nem com pacotes, resolve-se com medidas que devem ser bem pensadas e que levam tempo. Há mais outras questões, nomeadamente fiscalidade, onde se resguardam os maiores perigos desta maioria de Luís Montenegro. Uma maioria que anuncia o que já estava feito e inova em coisas como dar descontos a jovens que ganham mais de 5.000 euros por mês, ou baixar o IRC, que, como já aqui tivemos essa discussão na semana passada, devia ser concentrado nas PMEs, e o grande desconto vai ser feito mesmo às grandes empresas. Portanto, de forma resumida, não há governos que façam tudo mal, como é evidente, também não será este que vai fazer tudo mal, mas até agora, do ponto de vista ideológico, as medidas mais pesadas são a governar para quem tem mais, estão a governar para quem menos precisa deste tipo de apoios, e com medidas que muito dificilmente vão ter um impacto na economia, porque realmente é um bocadinho a história dos milagres. Fala-se no IRC como se o IRC de facto fosse per si aumentar o crescimento económico, coisa que está muito por provar que assim possa ser, e portanto na verdade vamos vivendo disto. Anuncia-se muito, mas aquilo que se decide-se para quem menos precisa, e isso mais cedo ou mais tarde tornar-se-á visível, e portanto deixa este alerta, não se deixem equivocar quando o governo decide falar de um tema que vos preocupa. Decidam ver o que é que lá está e em que é que essas medidas de facto vos vão fazer bem à vida. Esta é a pergunta que os portugueses deviam colocar, porque eu não tenho problemas em reconhecer que o atual governo tem falado dos temas que preocupam as pessoas, mas as medidas que lá têm são para quem mais tem, são para quem menos precisa, tiram receita e nós vamos ver. Se os problemas da nossa economia se resolvessem com descontos para quem ganha mais de 5.000 euros, era sinal que nós vivíamos uma economia muito rica, o que não é o caso. Nós ainda somos um país a recuperar e, portanto, enfim, deixo este alerta. Não se enganem porque ouviram falar do tema que vos preocupa, exijam explicações o que é que está a ser feito, porque as medidas depois vão todas em contraciclo com o que deviam, em bom rigor. Paulo Edson Cunha já há pouco estava a referir aqui algumas das matérias tratadas por este governo nos primeiros 100 dias, quando estávamos a falar do Estado da Nação. Tem a oportunidade agora então de contrariar esta ideia de André Pinocho Batista e também um pouco de Paula Santos, de que não houve grandes realizações nestes 100 dias. Bem, o que a Paula Santos e o André Pinocho Batista fizeram foi passarem a narrativa daquilo que lhes dá jeito. E neste momento existe uma determinada narrativa que se compreende, porque a verdade é que não estavam à espera deste boom empreendedor do governo. O governo entrou bem, apesar de ter uma fortíssima oposição, que, como nunca se viu no Parlamento, tem estado a realizar obra. E tem estado a realizar obra ao contrário do que dizem e que tiveram efetivamente construir esta narrativa que, enfim, compreende-se do ponto de vista político. Quando a Paula Santos diz, por exemplo, na questão da saúde, na questão também dos grupos económicos, dos hospitais privados, não é a realidade que nós vemos no próprio estudo que ela apresentou, porque o próprio estudo que foi apresentado e que é conhecido, o que diz é que nunca se recorreu tanto ao setor privado como nos últimos anos. Não é nos últimos 100 dias, é nos últimos anos. E nos últimos anos não esteve o governo, não esteve o PSD no governo. Nos últimos anos tivemos, agora, recentemente, um governo, uma maioria de PS, que durou muito pouco tempo, mas tivemos um governo suportado pela famosa geringonça. Famosa geringonça da qual o Partido Comunista Português fazia parte, era uma parte ativa, era uma parte integrante. Daí que nós dizermos que a realidade não confirma aquilo que é a narrativa do Partido Comunista. O que se compreende que seja esse tipo de narrativa. Por parte do André Pinocho Batista,
Também dizer que é normal, mais uma vez digo, é normal que venha com esta narrativa de que estamos a beneficiar apenas os grandes grupos económicos. Isso é mais uma narrativa do Partido Comunista, mas também que o Partido Socialista vai a reboque e estamos a beneficiar setores económicos que já não necessitavam, aquelas pessoas que neste momento já têm rendimentos mais elevados, mas, por exemplo, nós começamos logo por dizer que existiu de facto um alívio fiscal efetivo e todos o sentem na pele, independentemente de se for para mais ou para menos pessoas com mais ou com menos rendimentos, mas, por exemplo, o aumento do complemento social para idosos não é está longe de ser para um setor social elevado, bem pelo contrário, é para idosos que tenham rendimentos até 600 euros e passam a ter medicamentos gratuitos. E mais do que isso, deixou de contar, e isto é um aspecto absolutamente vital, deixou de contar a pessoa, portanto, os filhos que estivessem a seu encargo, o que normalmente impedia que os idosos tivessem acesso ao aumento complementar para idosos, ao social para idosos. A nova estratégia de habitação também, o novo aeroporto é uma medida que foi apresentada e está em elaboração já com concursos públicos e tudo. Portanto, não são apenas aquelas medidas que nós estávamos habituados por parte do Partido Socialista, esses sim, famosos pelos seus famosos PowerPoints, se me permitem aqui a expressão, medidas para a juventude, várias medidas para a juventude, programa de transformação, emergência de transformação na saúde, já com medidas efetivas, sobretudo naquilo que diz respeito aos doentes oncológicos, às operações para doentes oncológicos, um novo plano de ação para migrações, plano aulas de mais sucesso, agenda anticorrupção, reformas na administração pública, programa Acelerar a Economia, programa Simplex, que foi apresentado esta semana, fora do âmbito do Conselho de Ministros, conversações várias com diversos setores da atividade, a exoneração da Santa Casa da Misericórdia, que é uma medida ativa com medidas evidentes e que já em execução. Foi substituído o Diretor Nacional da PSP, diálogo de concertação social, um diálogo fortíssimo, também ele não passa pelo papel apenas, mas um diálogo de concertação muito efetivo, acordos com os diversos sindicatos de funcionários públicos, que são todos conhecidos, com os professores, com os PSPs GNRs, com os guardas prisionais. Portanto, temos aqui obra feita, temos medidas concretas e quando nós estamos aqui a falar em apenas 100 dias. Pode parecer estranho, pode parecer difícil de aceitar, sobretudo para o André Pinotes Batista, mas efetivamente há esta transformação. Daí que, se nós formos sérios, nós não podemos dizer, como eu também não o disse, que o Estado da Nação estava completamente alterado, porque a grande verdade é que ninguém consegue alterar uma nação em 100 dias, se calhar nem em 4 anos se consegue fazer. Agora, que há um trabalho e que há um novo sentir, há uma nova esperança, isso nós não tínhamos qualquer tipo de dúvidas. Existe uma nova aura, como lhe chamei há bocado, e isto tem muito a ver com as medidas que estão a ser tomadas e com os portugueses a acreditarem neste governo. Isto também se tem refletido nas sondagens que têm dado bastante popularidade aos governantes deste país, sobretudo ao nosso Primeiro-Ministro. As sondagens têm dado popularidade ao Primeiro-Ministro. Já relativamente às intenções de voto, o PSD a AD não descolou relativamente às últimas legislativas. Aliás, a diferença com o PS à frente agora é um pouco maior. Embora tudo isto se encaixe ainda no empate técnico, não é? Exatamente. André Pinotes Batista, Paula Santos, não sei se querem acrescentar alguma coisa relativamente a este tema dos primeiros 100 dias de governo, até porque o Paulo Cunha foi o último a falar e referiu aqui alguns temas ou algumas afirmações. Paula Santos. Sim, eu queria sim, até porque foram ditas uma série foram feitas um conjunto de afirmações que não correspondem,
porque da parte do PCP sempre defendemos a gestão pública, o Serviço Nacional de Saúde, e portanto foi sempre aqui que tivemos, e mesmo na nova fase da vida política nacional, aquilo que houve foi de facto um contexto particular, mas em que cada uma das medidas era discutida uma a uma, e o PCP naturalmente tomava a posição que considerava mais adequada para cada uma dessas medidas. Deixe-me que acrescente, se houve a aprovação de uma lei de bases da saúde em 2019, em que coloca como aspecto, prioriza a gestão pública, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, isso mereceu o contributo por parte do Partido Comunista Português. A verdade é que depois o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que veio a ser aprovado pelo governo do Partido Socialista, foi ao arrepio dos princípios aprovados nesta lei de base. Portanto, creio que fica comprovada a nossa intervenção, aquilo que é a nossa defesa. E agora, a defesa da nossa posição relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e que desmente as afirmações que foram feitas relativamente ao PCP e sob a posição relativamente à CDU. E gostava, ao PCP, peço desculpa. Queria só terminar para dizer o seguinte, que aquilo que o Governo está a fazer, em bom rigor, não constitui qualquer surpresa, porque está a aproveitar os problemas como nova forma de negócio dos grupos económicos, seja na saúde, seja na habitação, seja em diversos setores, favorecimento dos grupos económicos, tudo aquilo que tem a ver com salários, pensões, defesa dos serviços públicos, reforçá-los com mais trabalhadores, valorizar as suas carreiras, os trabalhadores, tudo isso o Governo deixa de fora e passa ao lado, e portanto, quando há pouco estávamos a dizer de que estas opções políticas se vão traduzir ainda numa maior degradação das condições de vida e dos serviços públicos, é exatamente porque a opção que este Governo está a fazer, naqueles que são os múltiplos anúncios nestes primeiros 100 dias, e anúncios não é a mesma coisa, concretização e execução, e mesmo aquilo que está a ser anunciado, a verdade é que ou passa ao lado daquilo que é premente, ou então vai no sentido de favorecer, de facto, os grandes interesses e não os trabalhadores, os reformados, o nosso povo e o interesse do nosso país. André Pinotes Batista, creio que também queria dizer mais alguma coisa. Não, vou só reter o boom empreendedorista deste governo que o Paulo Edson Cunha usou, não para o debate de hoje, mas para debates que iam de vir, porque eu acho que houve um boom de altifalante, de anúncios, mas, enfim, temos perspectivas diferentes. Eu vi o Paulo Edson Cunha, se o Paulo estiver correto, vamos ver muitas soluções nos próximos meses. Se eu estiver correto, os problemas estruturais continuarão cá, e o governo aquilo que fez foi tentar iludir as pessoas, governando uma minoria e deixando os problemas por resolver, mas não vale a pena. O Paulo explicou a opinião dele, eu expliquei a minha, cada um de nós tem uma interpretação diferente da realidade, e mais haveremos de fazer essa avaliação quando for oportuno, porque há um momento do debate político em que está clarificadas as ideias de cada um, e neste caso eu acho que estão clarificadas as ideias do André, do Paulo e da Paula, e depois teremos a oportunidade de ver como é que de facto as coisas são. Mas ainda assim perguntar ao Paulo Edson Cunha se quer dar alguma réplica ou fazer algum comentário ao que depois foi acrescentado, designadamente por Paulo Santos. Não necessariamente dar uma réplica, até porque estes assuntos têm sido várias vezes debatidos e teremos com certeza a oportunidade de o fazer no futuro, se calhar ainda hoje, relativamente a outro tema que penso que ainda vai ser introduzido. Agora, relativamente àquilo que o André disse neste momento, a grande verdade é que nós também não podemos esquecer uma realidade, que é a composição da Assembleia da República neste momento. E esta maioria negativa que existe entre o Partido Socialista, no fundo, a reboque também com os partidos de esquerda, com o Chega, também limita muito aquilo que são as apresentações do Governo. Portanto, nós não podemos simplesmente dizer que o Governo se limita a fazer apresentações e depois não as concretiza, quando muitas vezes são os partidos da oposição que não permitem que a concretização desses projetos e da forma como esses projetos são apresentados. Portanto, não será justo, nós não poderemos ter exatamente a mesma medida
que tínhamos, por exemplo, no governo anterior, que havia uma maioria clara relativamente ao Partido Socialista. Portanto, eu queria deixar isto bem claro, para depois, muitas vezes, não virem imputar ao Governo uma responsabilidade que não é dele. O Governo apresentou as medidas, apresentou-as de uma forma correta, muitas vezes até as tentou negociar da melhor forma possível, mas quando há uma maioria negativa, uma maioria mais ou menos silenciosa, enfim, em alguns casos torna-se impossível governar. Passamos então uma nota sobre... Sim, claro, André. Eu tenho que dar esta nota por uma questão de rigor histórico. Aguiar Branco era, na altura, figura de relevo da bancada do PSD, num dia em que foram aprovadas 19 medidas do PSD, naquilo a que o Paulo Edson Cunha acabou de chamar uma maioria negativa, uma maioria silenciosa, no último governo de José Sócrates. Portanto, estas mesmas pessoas, muitas delas que eram deputados, hoje que têm responsabilidades de governo, por aí fora, entendiam então que era legítimo porque era o papel do Parlamento. Era a legitimidade do Parlamento, era o voto das pessoas. Mas agora querem-nos convencer, nesta história de lamúria, que é uma maioria negativa. Não há maiorias negativas no Parlamento. O Parlamento não é uma divisória do seu primeiro-ministro Luís Montenegro. E mesmo o facto do PSD mentir e dizer que é a maior bancada, também não o transforma na maior bancada. O que há é a vontade dos portugueses que fez para essa assim. Eu também gostava que o Partido Socialista tivesse tido mais mandatos. É a vida. A verdade é que o povo português deu ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata o mesmo número de mandatos. Portanto, queria o quê? Que nós estivéssemos lá a defender as medidas do PSD? Era isso que esperavam de nós? Ou seja, aquilo que achariam apropriado era que o PS estivesse a defender, no fundo, o programa do PSD. Isto não tem pés nem cabeça. E, portanto, escuso-me insistir nesta história das coligações negativas, porque o que acontece é simples. O PS foi com um programa eleitoral, apresentou aos portugueses e tem-se disponibilizado sistematicamente a negociar com a maioria arrogante. Pronto, e é isto que queria acrescentar. Rito, permita-me só dizer uma coisa. Nós não queríamos, efetivamente, que vocês estivessem a aprovar um programa do governo. Nós queríamos que vocês fossem consentâneos com aquilo que aprovavam há alguns meses atrás, por exemplo, na questão das SCUTs. Vocês tinham uma posição e agora passaram a ter uma posição diametralmente oposta, assim como na questão do IRS, que nós aqui discutimos largamente. A questão do IRS, vocês tinham uma posição, vocês chumbaram todas as posições do PSD e depois vieram apresentar em eleições uma posição completamente diferente. Mas quero só dizer que é muito difícil termos as mesmas discussões todas as semanas. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, apresentou aos portugueses, antes das eleições, as suas intenções relativamente às SCUTs. Agora, vocês querem o quê? Que nós governemos para sempre com as ideias do Dr. António Costa? Eu até acho que as ideias do Dr. António Costa são boas, mas vocês estão com uma fixação de tal maneira que agora o PS estava impedido. Peço desculpa, o PS apresentou aos eleitores qual é que era a sua intenção. As SCUTs não foram nenhum segredo, o PS ainda não apresentou no Parlamento nenhuma medida que não tenha apresentado aos portugueses, por muito que vos custe. A verdade é esta, e portanto não há truque nenhum, não é nada radicalmente oposto. Nós dissemos ao povo português o que é que pretendíamos fazer. E estes escudos estão lá, se o Paulo quiser desminta-me, diga, o que o André acabou de dizer não é verdade. O PS, quando foi a votos, quando apresentou a sua proposta política ao país, não tinha lá escudos. Diga-me que eu estou a mentir, porque se não for eu que estou a mentir, há qualquer coisa aqui que não está certa. André, naturalmente que eu não digo isso. O que eu digo é uma coisa que aconteceu com muita clareza. Quer, por exemplo, em relação ao IRS que falei há uns minutos atrás, quer relativamente às SCUTs, o que aconteceu foi precisamente a posição do Partido Socialista ser uma até mais ou menos setembro, outubro. Quando se percebeu que iria haver eleições, vieram fazer uma promessa num sentido diametralmente oposto. E estamos a falar de uma questão de meses. Se nós estivéssemos a falar de uma vinculação de um mandato há 3 ou 4 anos, nós até conseguíamos compreender. Agora, a posição do Partido Socialista, aliás, o Partido Socialista, quando estava a fazer o Orçamento de Estado relativamente às SCUTs, falava no pagamento das SCUTs e já estava a tentar um novo imposto. Estava a criar bastante polémica, porque dizia que as SCUTs tinham que ser pagas e, de repente, nós estamos a falar do mesmo assunto, que estamos a falar das SCUTs, e o Partido Socialista apresenta uma proposta fabulosa que era a eliminação do valor das SCUTs. Isso não é uma forma séria de fazer política. Temos que avançar para o último tema. O André Pinotes Batista já disse que, pelo meio, o partido mudou de secretário-geral. Sim, André, queria acrescentar alguma coisa, mas pedi que fosse rápido para sairmos deste... Sim. Eu só volto a dizer o mesmo. Quando um partido muda de liderança, é muito natural que tenha estratégias diferentes. Se Pedro Nuno Santos não ganhou as eleições por 0,8 ou 0,6, não, agora depois com o apuramento final, não quero estar a falhar aos números, mas qualquer coisa assim. Então, se tivesse ganho, acha que não tinha aplicado as coisas que prometeu. O Pedro Nuno Santos é uma pessoa de palavra. Conheço o Pedro Nuno há mais de 25 anos.
quando colocou no programa eleitoral estas coisas, assumiu que era o seu programa. Quando Pedro Nuno Santos era ministro das Infraestruturas de António Costa e até dos Assuntos Parlamentares, muito gostava à direita de dizer que ele era diferente, que ele era perigoso, que ele era não sei o quê. Hoje em dia, quando Pedro Nuno Santos é coerente e na liderança do partido introduz as mudanças que acha, não confundam as pessoas. O PS, todas as medidas que apresentou no Parlamento, sujeitou-as a votos. Nós não enganamos ninguém, não enganamos ninguém e vamos continuar a não enganar. Quero saber, Paulo, quais são as medidas que nós vamos apresentar nos próximos meses? Revisite o nosso programa eleitoral. De qualquer maneira, o PSD também há falta de ideias. O André prometeu ser rápido e temos que avançar, mas o essencial já ficou dito. Ia começar mesmo por si, André, e pedia-lhe que agora tivesse a maior capacidade de síntese sobre o Orçamento de Estado perante este cenário de divisão entre PS e PSD, ou entre até PS e AD, que está aqui um pouco ilustrada no debate entre Paulo Edson Cunha e André Pinotes Batista aqui no nosso programa. Acredita que é possível haver um orçamento de Estado viabilizado na Assembleia da República? O Partido Socialista teve reunião da sua Comissão Política Nacional. Como sabem, eu sou membro da Direção Nacional do Partido Socialista, pelo que tenho inderência neste órgão, e por essa ocasião tivemos a oportunidade de mandatar o nosso secretário-geral para as negociações que ele entenda por oportunas para esta matéria. Dito isto, que plasma bem a confiança que há, eu não posso contar o que é o conteúdo dessas intervenções, mas posso-vos dizer que há um consenso muito amplo, e chama a vossa atenção que as eleições do PS tiveram 2 concorrentes, não é? E, portanto, poderia haver até uma diferença de visões. A verdade é que, dentro da Comissão Política Nacional e da Direção Nacional do Partido, há um consenso muito amplo. Há matérias que para nós são matérias inultrapassáveis, nomeadamente quando nós estamos a falar de questões como dar descontos a quem ganha mais de 5 mil euros, como descontar só às grandes empresas e não às pequenas PMEs, e pequenas e médias empresas, aliás, mas eu diria que não há assomo nenhum, não há vergonha nenhuma em dizer que, caso as negociações corram de forma positiva, o Partido Socialista fará a sua avaliação e pode até aprovar um orçamento. Agora, desde que não haja os equipes de quem acha que tem uma maioria que não tem. Julgo que podemos ter condições para evitar a crise política que Luís Montenegro deseja. Mas o André Pinotes Batista referiu já aí os 2 assuntos que são vistos como as maiores areias na engrenagem para este Orçamento de Estado, que é a questão do IRC e também o IRS para os jovens. A maioria AD tem referido que esses 2 assuntos devem ser tratados fora do Orçamento de Estado, que aliás já passaram para uma autorização legislativa. Mas o Partido Socialista não é por isso, por ser votado à parte, que vai deixar de querer resolver as coisas também relativamente a esses 2 temas, imagino, André Pinotes Batista. É muito simples, os compromissos, eu respondo em 2 segundos, os compromissos políticos, independentemente da forma como as coisas são viabilizadas, têm que ser assumidos com clareza e cumpridos. Portanto, aquilo que não pode acontecer é, seja o PS, o PSD ou outra força política qualquer, assumir compromissos e não os fazer. A forma como as coisas depois são executadas, a arquitetura e o funcionamento do Estado português têm as suas regras próprias, isso não será um problema, desde que sejam dadas garantias que vamos defender o interesse público e o interesse das pessoas. Ora, pois bem, vamos ver, eu como digo, nós temos que tentar libertar Luís Montenegro da sua tentação hercúlea para novas eleições, porque Luís Montenegro está apostadíssimo em forçar o país a ir novamente a eleições. Enfim, não sei se o Presidente da República, que tantas vezes foi um fator de estabilização, desta vez também o será. A parte do PS, nós não nos revirmos no documento que estamos contra, não temos medo de ir a eleições, faz parte da democracia, e portanto é bom que o PSD tenha um diálogo construtivo, porque o PS não está de todo refém de nenhuma realidade. Ainda agora nas eleições europeias, como se viu, estamos em belíssimas condições de disputar eleições. Não sei se alguém as deseja, nós não temos pressa de nenhum ato eleitoral, mas se o PSD for arrogante, talvez consiga as eleições e a confusão que procura. Paulo Santos, o Presidente da República também já disse que está moderadamente otimista, tem um otimismo moderado quanto a estas negociações. Diversos protagonistas têm dito que estão otimistas, o próprio Pedro Nuno Santos, que já está mandatado pelo Partido Socialista para fazer as negociações, embora ainda não tenha entrado diretamente nas negociações, nem ele nem Luís Montenegro. Luís Montenegro também já disse, depois dos primeiros passos destas negociações, que saudou a disponibilidade de todos os partidos e a forma como
a postura dos partidos nas negociações. Isto para lhe dizer, parece que há aqui um otimismo coletivo, uma perspectiva positiva. Acredita que possa haver um orçamento viabilizado na Assembleia da República, embora o Partido Socialista, quer dizer, o Partido Comunista, embora não tenha dito ainda que vai votar contra, não se espera que vote a favor deste orçamento de Estado. Paula. Eu sobre a discussão do Orçamento de Estado, queria começar por dizer que nós não temos ilusões. Não temos ilusões quanto às opções por parte do governo do PSD e do CDS. Eu gostaria de relembrar o seguinte: no início deste mandato, o PCP foi muito claro e desde o início que referiu que, por nós, o programa e as opções do PSD e do CDS não seriam implementadas. E apresentámos, inclusivamente, uma moção de rejeição ao programa do Governo na Assembleia da República, exatamente porque consideramos que as opções que o PSD e o CDS pretendiam avançar para o nosso país não só não resolveriam os problemas, como se iriam ainda agravar esses mesmos problemas. E, portanto, este orçamento, aliás, daquilo que conhecemos, de que o orçamento irá ter em conta o que é o programa do Governo, não temos qualquer expectativa relativamente a este orçamento, no quadro das suas opções do seu conteúdo. Portanto, o Governo terá que o apresentar no dia 10 de outubro, mas conhecendo o programa, conhecendo as opções, será um orçamento que certamente irá merecer a oposição por parte do PCP. E para encerrar o programa de hoje, Paulo Edson Cunha tem também aqui mais de 2 minutos, cerca de 2 minutos e meio, sobre as negociações do Orçamento de Estado. O que é que quer destacar? Rito, eu seguramente não precisarei de tanto, porque eu tenho a convicção de que o interesse nacional vai se sobrepor. Acredito piamente que o Partido Comunista vote contra, por razões mais ou menos claras, mas entre o Partido Socialista e o Chega, não vejo que tenham, neste momento, em primeiro lugar, em termos de estratégia política, do seu próprio interesse, não vejo que tenham nada a ganhar, nenhum grande interesse em votar em contra, apesar de também não quererem votar a favor ou abster-se, dito de outra forma, não quererem que o orçamento passe, mas eu diria que os 3 partidos estão mais ou menos condenados, e obviamente condenados entre aspas, a acabarem por encontrar uma fórmula que viabilize o orçamento. Portanto, o meu desejo, em termos daquilo que também é o interesse nacional, é que o orçamento acabe por ser viabilizado e que tenhamos em 2025 um orçamento aprovado. Ao contrário do que o André diz que o Montenegro, o seu Primeiro-Ministro, está mortinho para irmos a eleições, mas a grande verdade é que o que o seu Primeiro-Ministro tem feito é fazer o contrário, tem feito um desafio. Se querem fazer a oposição e se querem fazer se querem governar pela negativa, como têm feito até agora, assumam, façam uma moção de censura ou não deixem passar o orçamento e tira-se daí as conclusões e faz-se de uma vez por todas. Temos que terminar. Não afinal, os 2 minutos não deram, 2 minutos e meio. Está feito. Temos que terminar. Agradeço aos 3, André Pinotes Batista, Paulo Edson Cunha e Paula Santos. Muito obrigado. Voltamos a encontrar de hoje a 8 dias. Desejo também uma boa semana a todos os ouvintes. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.